Olá, confira os destaques de hoje do seu bolso. Produção de bicicletas recua no Brasil. Cine tem quase 1.400 vagas para o Ceará. Produção de grãos deverá crescer mais de 20% em 10 anos. Pecém atinge recorde no embarque de placas de aço. Aumento da gasolina já chega aos postos da capital. O seu Jornal Econômico está começando. A produção de bicicletas registrou queda no Brasil. A redução reflete a antecipação de férias coletivas em uma das maiores fabricantes em Manaus. No mês de junho, foram produzidas 40.708 bicicletas no país, no volume 32% inferior ao registrado em maio, que apresentou 60.195 unidades e 36% menor do que o registrado no mesmo mês de 2016, quando a produção chegou a 64.338 bicicletas. Os dados foram divulgados pela Abraciclo. A redução da produção no mês reflete em parte a antecipação de férias coletivas em uma das maiores fabricantes de bicicletas de Manaus. De janeiro a junho, foram fabricadas 296.275 bicicletas, o que mostra recuo de 6,7% com relação ao mesmo período de 2016. O desempenho de junho foi responsável por puxar para baixo os resultados do semestre, mas a expectativa do setor ainda é de crescimento para o acumulado do ano. As associadas da Abraciclo projetam para 2017 uma produção total entre 700.000 a 800.000 unidades, volume até 19% superior ao do ano passado, quando saíram das fábricas do Polo Industrial de Manaus 669.729 bicicletas. De acordo com dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, a importação de bicicletas em todo o território nacional totalizou 10.863 unidades em junho. A maioria das importadas no período foi produzida basicamente na China, com 10.223 unidades, seguida por Taiwan e Alemanha. No acumulado de janeiro a junho, foram importadas 52.029 bicicletas, uma queda de 17% com relação ao mesmo período de 2016. Ainda em junho, as exportações de bicicletas produzidas no Brasil tiveram como principal destino a Bolívia, com 30 unidades. O aumento dos impostos sobre os combustíveis poderá gerar um efeito sobre toda a economia, incluindo o transporte público, como ônibus, e alimentos nos supermercados. Essa alta vai bater direto no bolso do brasileiro, porque vai aumentar tudo aquilo que depende do diesel e da gasolina. Os preços dos combustíveis já começou a ser reajustado nos postos. O aumento estimado é de 40 centavos no litro da gasolina e de 20 no etanol, fazendo crescer a pressão para aumentar os preços dos transportes públicos. Mesmo não sendo agora, representará num curto prazo um grande impacto para a população de baixa renda. Já para quem tem carro, o aumento vai ser imediato. O preço dos alimentos também deverá subir, principalmente os perecíveis, que poderão variar entre 5% e 10% em um curto período de tempo. A capital cearense tem quase 800 postos formais de trabalho disponíveis. As atualizações diárias de vagas podem ser conferidas no site cinedt.org.br. O CineIDT está com quase 1.400 vagas de trabalho disponíveis no Ceará, sendo 517 destinadas a pessoas com deficiência. Somente em Fortaleza, são quase 800 postos formais disponíveis. Depois da capital, concentram o maior número de postos os municípios de Horizonte e Sobral, ambos com 64 vagas. De acordo com o CineIDT, os postos de trabalho podem ser preenchidos em um dia ou passar mais do que isso com seleção aberta, dependendo da decisão do selecionador. Também abriram vagas para várias funções os municípios de Maranguape, Pacatuba, Itapajé, Quixadá, Pecém, Maracanaú, Eusébio, Caucaia, Pacajus e Juazeiro do Norte. As cidades de Crateús, Iguatu, Itaitinga, Cascavel, Limoeiro e Baturité também estão oferecendo oportunidades. As atualizações diárias de vagas podem ser conferidas no site cineIDT.org.br. Mais informações pelo fone 3101-5500 ou em qualquer unidade do estado. Nesta sexta-feira, o dólar fechou em alta de 0,45%, cotado em R$ 3,14 na venda, depois de 5 quedas consecutivas. Mesmo subindo no dia, a moeda terminou a semana com recuo acumulado de 1,38%. O euro também terminou a sessão em alta de 1,05%,
valendo R$ 3,66. Já a Bovespa fechou em queda de 0,39% aos 64.684 pontos, na terceira baixa seguida. O índice terminou a semana com recuo acumulado de 1,15%. O resultado do dia foi influenciado pela queda de 3,13% das ações da Petrobras. Os papéis da Vale, do Banco do Brasil e do Bradesco também tiveram baixas. A venda de títulos públicos a pessoas físicas pela internet através do Tesouro Direto atingiu recorde em junho. Elas somaram R$ 1,452 bilhões no maior montante registrado para meses de junho desde a criação do programa em 2002. Os títulos mais procurados pelos investidores foram os vinculados à taxa Selic, concentrando 44,3% das vendas. Os investimentos de menor valor continuam liderando a preferência dos aplicadores. As vendas abaixo de R$ 5.000 concentraram 77,8% do volume aplicado no mês. Foram 14.655 investidores a mais, alcançando 507.654, numa alta de 65,5% nos últimos 12 meses. Com o resultado de junho, o estoque de títulos públicos aplicados no Tesouro Direto alcançou 46 bilhões e 700 milhões de reais. As placas de aço produzidas pela siderúrgica do Pecém já foram enviadas para mais de 10 países. Além delas, o funcionamento da unidade envolve a movimentação de carvão mineral e minério de ferro. O Porto do Pecém alcançou o recorde em placas de aço embarcadas, chegando a 2 milhões de toneladas. Desse total, apenas em 2017, a Ceará Portos operou mais de 1 milhão e 400 mil toneladas. A operação ocorre com o embarque das placas simultaneamente em até 2 navios e é realizada através de uma ação conjunta com os operadores portuários presentes no porto, que se preparam investindo em equipamentos e treinamento da equipe para atender a nova categoria de produtos. As placas de aço produzidas pela siderúrgica instalada dentro do complexo industrial e portuário do Pecém já foram enviadas para mais de 10 países, entre eles Estados Unidos, Turquia, Coreia do Sul, Itália e Tailândia. A companhia siderúrgica tem a capacidade anual de produção de 3 milhões de toneladas de placas de aço. Além delas, o funcionamento da siderúrgica envolve a movimentação de matéria-prima, principalmente o carvão mineral e minério de ferro, que também chegam através do Pecém. Esse segmento de carga hoje é a mais relevante dentro do terminal portuário, representando 58% de toda a carga movimentada através do porto. Especialistas avaliam que a economia do Estado pode ser dividida em 2 momentos, antes e depois da companhia. Olha, as famílias de baixa renda poderão ganhar até R$ 9.646 em ajuda do governo para aumentar ou reformar a casa. As regras do programa Cartão Reforma foram anunciadas na última semana e a entrega do primeiro cartão deverá acontecer nesta terça em Caruaru, no estado de Pernambuco. O detalhe é que o programa ainda não tem data para começar. De acordo com o Ministério das Cidades, ele está em fase final de regulamentação e elaboração de normas técnicas. O objetivo é que as famílias possam reformar, aumentar ou terminar de construir a casa própria. Para ter direito ao benefício, é preciso que a renda bruta da família seja de, no máximo, R$ 2.811. O titular tenha mais de 18 anos, ou seja, emancipado, e possua apenas um imóvel. A casa precisa estar em um dos municípios selecionados pelo governo e também em um dos bairros indicados pela prefeitura da cidade. Os combustíveis já estão mais caros em Fortaleza. A área econômica do governo espera obter mais de 10 bilhões de reais somente este ano com os aumentos. O litro da gasolina poderá ficar até 41 centavos mais caro nas bombas, com a decisão do governo de aumentar o PIS/COFINS sobre os combustíveis, caso haja repasse integral ao consumidor. Para a gasolina, a alíquota mais que dobrou. Só de PIS/COFINS, o desembolso será de 79 centavos por litro após a alta. No caso do diesel, a alíquota subirá de 24 para 46 centavos o litro nas refinarias, que podem repassar o valor integral. O etanol também não escapou dos reajustes. Para o produtor, a alíquota subiu para 13 centavos por litro. Na distribuição, o impacto será mais forte, pois o PIS/COFINS estava zerado e passará a 19 centavos por litro. A área econômica espera obter 10 bilhões e 400 milhões de reais ainda este ano com os aumentos. O governo argumentou que a medida é necessária para a preservação do ajuste fiscal,
e a manutenção da trajetória de recuperação econômica. A equipe optou pelo aumento do PIS/COFINS porque a entrada de recursos nas contas públicas é imediata. Outra vantagem é que o tributo reajustado não é dividido com estados e municípios. Esta é a segunda vez no ano que o governo aumenta impostos para tentar cumprir a meta de déficit primário de 139 bilhões de reais. Em março, foi anunciado o aumento do imposto sobre operações financeiras para cooperativas de crédito. E a produção de grãos deverá aumentar em 21,5% nos próximos 10 anos, chegando a 288 milhões e 200 mil toneladas, um acréscimo de 51 milhões de toneladas em relação à safra atual. A estimativa foi divulgada pelo Ministério da Agricultura e pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A pesquisa envolve 29 produtos. O milho e a soja deverão continuar puxando a expansão dos grãos até a safra de 2027. Em 10 anos, 60% da produção de soja poderá ser destinada ao mercado externo. A previsão de crescimento da área plantada é de 13,5%, saindo dos atuais 74 milhões de hectares para 84 milhões. Já a área de grãos deverá aumentar 17% no período. E a nossa edição de hoje está terminando. Lembrando que você pode se comunicar com o seu bolso por e-mail ou pelo WhatsApp. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.